Bom, a proposta hoje é falar um pouco sobre alguns sinais que pode representar, né, que na verdade representa, né, o, a chegada, né, desse fim que Cristo havia nos anunciado. E eu já quero começar expondo aquele texto lá em Mateus 24, no capítulo 3, que os discípulos eles vão fazer uma pergunta, né? Vão perguntar para Cristo: mas Senhor, quando serão essas coisas? Que sinais haverá da sua vinda e do fim do mundo? Então ele aponta para uma grande perversão moral e apostasia, né? Ou seja, o que é apostasia? A apostasia é o abandono premeditado e consciente da fé e dos preceitos bíblicos, né? Então, esses sinais seriam, sim, sinais do fim dos tempos, além das catástrofes naturais, como nós vimos, né, anteriormente. Então, veja, o caso da apostasia é um caso preocupante, né? Ou pelo menos deveria ser preocupante. Por quê? Porque essa questão ela trata especificamente, né, de uma profecia que fala diretamente e exclusivamente à igreja protestante, certo? Quanto instituição, certo? E aos cristãos dos tempos de hoje, dos tempos finais, certo? Porque para aqueles que estão interessados em saber qual de fato é a igreja da apostasia, então fica aqui uma dica. Então a igreja da apostasia será aquela que hoje ainda está de pé, é aquela que ainda está no caminho, né? Ninguém que esteja fora do caminho ou que não tenha provado das verdades de Deus pode apostatar, tá? Uma vez que a apostasia é justamente isso, é o desvio dos caminhos do Senhor. Ninguém pode desviar de um caminho que jamais percorreu, que jamais trilhou. Então, muitos olham para o futuro e vê uma igreja, instituição apóstata, que na verdade não representará mais a noiva de Cristo, a noiva do Cordeiro. Nessa visão, a igreja do Senhor estará mais representada, não estará mais representada por uma instituição, né? A noiva do Cordeiro, ela estará representada agora e somente, né, pela igreja invisível. Essa igreja estará em todos os lugares. Fará parte dela pessoas vindas de diversas organizações religiosas, ou também pessoas que jamais estiveram ligadas, né, a qualquer uma daquelas antigas instituições, né? Ou pessoas que adquiriram, né, o conhecimento e fé, né, e fé cristã como herança de família. Então, nessa visão, se tem essa ideia. Nós podemos observar que todas as coisas que Jesus havia dito vem acontecendo desde tempos remotos. Agora, isso significaria, né, que a violência, as guerras, os terremotos e outras tantas coisas, né, que Jesus anunciou e que está acontecendo atualmente não seria, né, não passaria de uma questão natural, normal, né, que não tem nada a ver com a sua volta ou com o fim de todas as coisas? Seria isso? Já que estamos vendo tudo isso se repetir, né, há tanto tempo. Bom, enquanto alguns acreditam que o sinal do fim está acontecendo ou acontecerão, né, brevemente, outros creem que esses sinais já se cumpriram. No dia 19 de maio de 1780, o sol escureceu, a lua se fez vermelha com sangue. Está escrito: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. O sol e a lua se enegrecerão. Isso está escrito lá em Joel, no capítulo 2, versículo 31, e no capítulo 3, no versículo 15, né, a parte A, a primeira parte, né? E em Mateus 24, 29, lá também nós podemos ver, né, podemos ler lá também, inclusive, que o sol se escureceria, né? O sol escurecerá e a lua não dará sua luz.
Outros textos como esse também são encontrados em Marcos 3, 24, Lucas 21, 25, Atos 2, 20. Então, esses textos são usados por aqueles que dizem que esses sinais eles estão acontecendo, né, ao longo de um processo temporal prolongado, ou para aqueles que vão dizer que muitos desses sinais já aconteceram, não estão acontecendo, mas já aconteceram, né? Logo após o ano de 1785, uma violenta seca abalou a França. A safra e o gado ficaram comprometidos por anos, né? Os víveres tornaram-se caríssimos e a fome matou multidões. Como resultado, elevou-se brutalmente o número de pedintes, né? E o banditismo também se tornou a única opção para muitos. Todo esse caos, né, criou na França um movimento de revolta que chegou, né, por abaixo, inclusive, o reino, né, de Luís XVI. Né? Esse rei, inclusive, ele fora guilhotinado, né, em praça pública pelo movimento. Estava acontecendo ali o que nós chamamos, né, o que ficou conhecido historicamente como Revolução Francesa. Em Lucas, no capítulo 21, e versículo 14, se fala em fome como acontecimentos do fim. Então, todos os acontecimentos que eu citei aqui visto por muitos também como acontecimentos, como vestígios, né, dessa predição que o Mestre Jesus fez, né, ao longo do processo histórico. Então, anos depois da Revolução Francesa, no dia 11 de novembro de 1833, estrelas caíram do céu, certo? E esse acontecimento nós podemos ver em Marcos 13, 25 e em Mateus 24, 29. Bom, seria esses sinais que Jesus Cristo havia, né, predito? Será? Bom, um certo autor, né, um pastor e escritor, John. O John ele vai dizer que Cristo ele começa o seu sermão com uma longa lista de calamidades que ele compara com as dores de parto, né, que precedem o nascimento, né, de uma criança. E isso lá em Mateus 24, do versículo 4 ao versículo 8. Então, nas palavras do pastor e escritor John, a palavra dores, no versículo 8, é do grego din, que fala o trabalho, né, e da dor de parto. As aflições que Cristo relaciona aqui são as dores de parto. A princípio, são relativamente moderadas e não frequentes. Porém, à medida que a hora se aproxima, elas vêm em ondas implacáveis, mais rápidas e mais severas. O contexto indica que esses sinais se aplicam de um modo particular à era da tribulação. No entanto, esses próprios males, né, que aí são as guerras, rumores de guerras, os falsos cristos, desastres naturais e perseguição, são aflições que têm caracterizado a totalidade da era cristã. Características similares estão presentes nesse exato momento em diversos graus. E também, coletivamente, parece estar piorando de modo grosseiro, tá, e mais preponderante, exatamente como as dores de parto. Tá? Então, segundo ele, significa que a hora do parto, né, do trabalho difícil, né, e então o parto em si é inevitável e se aproxima rapidamente. Então, é a ideia de que nós tratamos já há algum tempo atrás, né, sobre essa dor de parto, sobre essa comparação
tá? E que esse escritor ele vai trazer também nesse momento. Nós tratamos num esquema há um tempo atrás, na figura 2, mostrei duas figuras, a figura 1 que acompanhou o vídeo aí pode observar, mostrei uma figura 1, tá? Mostrei uma figura 2. Na figura 2, que inclusive é baseado no livro de São Mateus, no capítulo 24, e no livro do Apocalipse, certo? Podemos observar que a Bíblia parece mostrar que após o princípio de dores, né, a escuridão total da terra será o fenômeno inaugural da chamada Grande Tribulação. Isso você pode ver no verso 29 de Mateus 24. Né? Mostra que essa escuridão, que após essa escuridão o Senhor recolherá os seus escolhidos. Né? Nessa interpretação, a igreja verá uma série de catástrofes e fenômenos antes que tudo, né, se escureça e Cristo venha buscar os seus servos. Então, com isso, o desaparecimento dos santos da terra de forma secreta, como a maioria dos cristãos vão pregar, não parece, pelo menos não aparece, né, nesse discurso aí de Jesus. Veja, muitos com base no versículo 14 de Mateus vão dizer que o acontecimento inaugural da volta de Cristo e do arrebatamento é a propagação do Evangelho, tá, em todo o planeta. Esse Evangelho do Reino, né, que a Bíblia vai falar, como falou Jesus Cristo, né? Então, são palavras do próprio Jesus Cristo. Então não se trata aqui de um evangelho barato, como eu falei há tempos atrás, né? Forjado em qualquer esquina, né? Se trata do real, né? do evangelho real, do evangelho verdadeiro, né? Aquele que Jesus Cristo ensinou, que Jesus Cristo pregou. Né? Então, enquanto a apostasia cresce na terra, os homens, né? Os homens de Deus, serão levados, né? para a pregação, né? Dessa verdade. Então veja, segundo a Bíblia, o aumento da maldade humana também se apresenta como sinais do fim. Né? Então, veja, dados de 2017 mostram que o mundo tem uma população de cerca de 7,53 bilhões de pessoas. Dizem, né? Na verdade nós dizemos que se fizermos uma análise histórica da humanidade, poderemos ver que o crescimento da população mundial acontece seguido também, né, de um assustador crescimento da violência, né, que por sua vez é resultado de um novo leque de valores que se configuram ao longo dos anos, né, valores esses que têm suas bases nos bens materiais e no amor, não, ao dinheiro, que segundo a Bíblia é a raiz de todos os males, como eu também havia falado anteriormente. Isso aí eu citei, inclusive, o texto de 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. E o Luiz Koshiba, ele vai dizer que o capitalismo, ele age como força destruidora do universo tradicional, né? E passa a produzir, nesse caso, homens portadores de todas as espécies de males, né? Homens amantes de si mesmos, avarentos, pés no sol, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, né? Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amantes dos deleites do que amigos de Deus, como está escrito lá em Timóteo, né? No capítulo 3, versículo 2 ao 4. Daí a perversão moral, que também é um sinal do fim, como nós falamos. Outros vão apontar o socialismo e comunismo, tá? Claro, em defesa do capitalismo, como sendo esse fator de perversão. Então, veja que aí entra a questão de discussão de sistemas, né, econômicos, políticos, sociais, como capitalismo, socialismo, comunismo, como sendo alguns modelos de sistema que foram criados ou surgiu, né, para dar base a esses sinais do fim, né, alavancando aí o crescimento das crueldades, né, desse homem do fim,
cheio de blasfêmia, incontinência e maldade, né? Então, a interpretação que vai mostrar que Jesus, em seu nascimento, inaugura o chamado Reino de Deus, e enquanto também inaugura o tempo do fim, vai concordar, né, com o pastor John, né? E desde que Cristo pisou nessa terra, como também todos os sinais que ele apontou como sendo sinal do fim, vem acontecendo. Como tudo isso eu já falei anteriormente, né? Mas é importante sempre estar batendo essa tecla para que a gente não perca não perca esse fio, né? Que é importante, eu acho que no momento agora, no centro da discussão, eu acho que essa questão aí é mais importante para finalizar. E não podemos esquecer que, dessa forma, as contrações, né, da gestante a ponto de dar luz, então, da mesma forma que essas dores de parto, elas chegam de forma sutil e aos poucos vão crescendo, né, vai chegando ao seu apogeu, então esses sinais, eles são intensificados, certo? Então, nós falamos já anteriormente, né, que houve fome nos anos 90, falei que houve muitas guerras, né, como jamais nós vimos em outros momentos. Nós falamos também de Paulo, que Paulo em seu ministério viu fome na Judéia, né, durante seu ministério, viu fome, houve fome também no dia de Cláudio, no ano de 46, né? Isso tudo nós vimos com Rambi, né, em sua citação, né? Então, se nós compararmos os séculos, tá, veremos que a igreja, né, viu, né, várias pelejas, guerras civis, militares, né, crescendo a cada ano. Então, no século XX, o século XX passou, isso também já falei nos momentos, que passou a ser chamada de século das grandes guerras, né? Se não podemos, né, o século das grandes guerras ou o século da grande guerra, né? Alguns vão dizer que houve só uma única guerra que durou todo o século XX, né? Então, foi um período de combates diretos, né, sem precedentes. Nós podemos fazer, na verdade, uma lista enorme, né, desses conflitos que vai acontecer durante todo esse século XX, certo? Então, eu vou deixar aqui uma lista, né, de alguns conflitos e guerras que aconteceram aqui no século XX. Bom, perceba que essas guerras, esses conflitos, que eu vou mostrar agora, eles estão acontecendo em vários lugares, tá? Durante o século XX, em vários lugares, certo? Então não é para falar que haveria guerras e rumores de guerra em vários lugares, terremotos em vários lugares e tal. Então isso está acontecendo pontualmente em vários lugares ao redor do globo, certo? Então, em 1918, nós tivemos aí uma guerra civil que durou até 1922, tá? Tivemos a guerra russo-japonesa, que durou de 1904 a 1905. Nós tivemos a Guerra dos Balcãs, que durou de 1912 a 1913. A Guerra do Contestado, que durou de 1912 e 1916. Revolução Russa, que aí aconteceu em 1917. Tivemos a Primeira Guerra Mundial, que foi de 1914 a 1918. Tivemos a Guerra Civil Russa, 1918 a 1922, né? Nós tivemos a Guerra do Chaco também, que foi de 1932 a 1935. A Guerra Civil Espanhola, 1936 a 1939. Tivemos a Segunda Guerra Mundial, né? A Segunda Guerra Mundial durou de 1939 a 1945. Nós tivemos a Guerra de 41, né? Claro, 1941, né? Nós tivemos a Primeira Guerra da Indochina,
que foi de 1946 a 1954, a Guerra Fria, né? Que aí, essa Guerra Fria, claro, a Guerra Fria não foi uma guerra direta, tá? Mas eu estou falando aqui dos conflitos, das guerras e rumores de guerras que aconteceu durante esse processo. E que a Guerra Fria também envolveu alguns conflitos pontuais, certo? Então a Guerra Fria, ela começa, né, em 1948, mais ou menos, né? E claro que antes disso já estava acontecendo, né? E vai durar até 1989. Isso aí, na verdade, são datas oficiais, mas isso, a Guerra Fria começa, na verdade, muito antes disso e termina um pouco depois disso, ou não terminou ainda, né? Alguns vão dizer que isso ainda continua. Eu, por exemplo, sou dessa opinião que a Guerra Fria ainda existe, né? Então, tivemos também a Primeira Guerra Caxemira, que durou de 1948 a 1949, né? A Guerra da Coreia, 1950 a 1953, Guerra da Argélia, 1954 a 1962, tá? Também a Guerra Colonial Portuguesa, que durou de 1961 a 1975, certo? A Guerra de Independência de Angola, que durou de 1961 a 1975. A Guerra de Independência da Eritreia, que durou de 1961 a 1991. A Guerra de Independência de Moçambique, que foi de 1964 a 1975. Guerra do Vietnã, 1964, né, a 1973. Nós tivemos também a Guerra Civil na Colômbia, que durou de 1964, certo? Isso, né? Isso aí durou um bom tempo, né? Ou ainda acontece. Isso aí só precisamos de um momento aí para falarmos um pouco sobre isso. E nós tivemos também a segunda Guerra de Caxemira, que começou lá em 1965, né? Guerra da Independência da Namíbia, né? Que começou em 1966 e durou até 1988. A Guerra dos 6 Dias, que aconteceu em 1967. Nós tivemos a Guerra do Futebol, né? Ou Guerra das 100 Horas, que aconteceu em 1969, certo? A Guerra do Bangladesh, que aconteceu em 1971, certo? Nós tivemos a Guerra do Yom Kippur, que foi de 1973 e durou até, na verdade, começou em 73, terminou em 73, né, no mesmo ano. Nós tivemos também a ocupação soviética no Afeganistão, em 1979 a 1989. Né? Tivemos a guerra Irã-Iraque, que começou em 1980 e durou até 1988. Tivemos a Guerra das Malvinas. A Guerra das Malvinas, ela vai começar em 1982 e vai terminar esse mesmo ano. Tivemos também a Primeira Guerra do Líbano, que vai começar também em 1982. Tivemos a Guerra de Nagorno, né, que vai de 1988 a 1994. Tá? Nós vamos ter a Guerra do Golfo, que vai de 1990 a 1991. Tivemos a Primeira Guerra da Chechênia, que vai durar de 1994 a 1997, certo? Nós temos a Guerra do Cenepa, que aconteceu em 1995, tá? A Guerra do Kosovo, que é de 1996 a 1999, né? Guerra Etiópia-Eritreia, que vai começar em 1998 e vai até o 2000,
certo? E nós temos aí a guerra de Kargil, também em 1999, e nós tivemos a segunda guerra da Chechênia, que foi em 99, né, 1999. Então, esses são alguns conflitos, veja, um montão não, é até cansativo ouvir essa listinha aí, né? Mas nós tivemos aí essa série aí de conflitos que que compõem aí os conflitos do século XX, né? Bom, nós já nos prolongamos bastante aí. Esse análise eu terminarei em outro momento, não? Eu acho que por aqui é só. É importante ver que, veja, tudo isso que eu falei aqui, imagina quantas mortes aconteceram nesse processo, né? Quantas coisas, nunca houve período na história da humanidade que se guerreou tanto quanto nesse século XX, né? Então, veja que espantoso. Aqui eu citei 40 dos muitos conflitos que muita gente até desconhece. Certo? Então, por enquanto é isso. Terminaremos de pensar um pouco sobre isso e sobre os conflitos que estão se desenrolando ao longo desse processo como dores de parto em outro momento.